ô prima. Beleza? Beleza. Primeiro eu queria te agradecer a disponibilidade, Ricardo, de estar aqui com a gente, né? Então, para os alunos, de uma maneira geral, está sendo uma experiência interessante porque eles estão tendo contato com, né, diferentes professores e cada um consegue trazer uma ideia específica, né, de alguns conceitos. Então, eu agradeço bastante a tua disponibilidade e, enfim, vamos aí, vamos embora. A ideia aqui é um bate-papo, né, bem em sala de aula mesmo. Os alunos, eles fazem perguntas aí no chat, quem quiser pede licença, né, fala no microfone, então eu tento deixar bem versão sala de aula mesmo, para a gente poder dialogar. Ok, maravilha. Bom, primeiro, assim, eu queria agradecer o Raça, né, porque é um assunto que eu gosto muito, não o assunto que eu vou dar hoje, mas análise de dados, em geral, é algo que me fascina, de certa forma. E, assim, eu acho bastante interessante uma área da educação física, né, da atividade física, do exercício, a capacidade que a gente tem de trabalhar com dados quantitativos. Então, assim, eu fico bastante feliz de participar dessa disciplina. Quem sabe um dia a gente não muda essa ideia de disciplina, a disciplina ser do Raça, em vez de ser do Raça, vai ser de todo mundo, né, a disciplina. Agora está mais fácil, né? Só conectar aí, realmente, eu acho que a ideia seria mais interessante se a gente fizesse ela Exato. Bem... Eu acho muito legal a ideia de não ter um professor da disciplina, né, mas ter um grupo de professores ali que tomam conta, que é um modelo bastante diferente. E aí, antes de começar a aula também, né, Ricardo, o quê? O que você está falando aí, Arthur? Antes de começar a aula aqui, eu vou primeiro parabenizar, né, a vocês, aos alunos, ao corpo docente, que saiu o resultado do ENAD e o nosso curso atingiu a nota máxima. Então, vocês... Pois é, Arthur, é eu que vou dar aula hoje aí, ó. Se ferrou. Não dá nem para falar mal de mim. Então, parabéns, né? Parabéns a vocês, parabéns ao curso, parabéns ao Hassan, que dá aula, e eu fiquei bastante feliz. Então, vocês serão graduados de um curso que tem o conceito máximo no ENAD. Então, isso é bastante interessante. Parabéns. E aí, falando em conceito, nota e etc., a gente vai falar da aula de hoje de, basicamente, distribuição. Distribuição. O tema da aula hoje é distribuição. Só que tem um problema, né? Porque o Hassan... Aí, Ayrton, tu tá fazendo o negócio subir para 5, hein? Tem um problema sério. E aí, depois vocês culpem o Hassan. Porque eu não fiz os slides, eu tava fazendo agora, porque eu achava que a aula seria às 19. Daí ele falou, não, que não é 19, que é 4h50, não sei o quê. Eu falei, desgrilo, Hassan, aí você me lasca. Mas então não tem slide. Mas não tem problema também, porque eu não gosto muito de slide. Eu gosto mais de riscar e bater um papo com vocês, tá? Então tá. Então, basicamente, a gente tem dois temas para a gente debater hoje e quinta-feira, né? Quinta-feira eu volto de novo. Então, o Eric, aí, ó, você que estava falando que eu que vou dar aula de estatística, se lascou porque eu vou dar aula hoje e quinta, né? Não só hoje. Então, deixa eu colocar aqui para carregar esse negócio, que está acabando a bateria. Beleza. Então, o que a gente vai cobrir nessas duas aulas é basicamente o conceito de distribuição, a ideia de frequência, porque a gente trabalha com um modelo que a gente chama de frequencista, que a gente mede a quantidade de vezes que alguma coisa acontece. E aí a gente trabalha com essa ideia de frequência. Dentro da ideia de frequência, a gente calcula média, desvio padrão, que é o que o Hassan ensinou a vocês. Aí dentro dessa ideia de frequência, média, desvio padrão, a gente trabalha com o que a gente chama de intervalo de confiança. E dentro do intervalo de confiança, a gente trabalha com o extremo. Então, a nossa ideia é testar se a nossa hipótese ela aconteceu ao acaso ou se ela, de fato, aconteceu por qualquer motivo que seja. Então, em linhas gerais, esse é o objetivo da bioestatística, né? Esse é o objetivo dessa disciplina.
que é nos dizer se o que está sendo observado, se o que está sendo, quando vocês estão lendo, quando vocês estão aprendendo lá, e não é nem só de fazer também, né, de ir lá e calcular, mas quando vocês estão sentados lendo o artigo lá que o Raça passou para vocês na disciplina de psicobiologia, para vocês entenderem aquele artigo, será que não é ao acaso isso aqui? Será que esse achado ele se deu ao acaso? Na verdade, a gente é uma boa forma de entender isso, que é o conceito de valores extremos e do cálculo de hipótese. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Mas só um pouquinho, porque não é o tema da aula, né? Isso o tema da aula é distribuição e frequência, tá? Aí eu vou fazer, como eu não preparei slide, eu vou pegar um pouquinho do que o Raça passou no slide dele aqui, que tem essa tabelinha bonitinha aqui. Vocês que fazem aula comigo lá na fisiologia, vocês sabem que eu gosto de tabelinha. Então, aqui tem essa tabelinha, eu vou usar ela daqui a pouco para exemplificar alguns conceitos, tudo bem? Mas, antes de chegar nessa tabelinha aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho de frequência, tudo bem? Então, tá. Por que eu falei de frequência? Sempre quando a gente trabalha com análise de dados, no nosso campo, né, exercício de saúde, a gente trabalha com a ideia de frequência. A gente faz a observação e a gente mede a quantidade de vezes que essa observação aconteceu. Então, é frequência mesmo, de contagem. Por exemplo, quantas pessoas aqui que chamam... Nossa, não tem ninguém com nome repetido. Gabriel. Então, se a gente contar quantas pessoas que chamam Gabriel, eu vi aqui que tem 2 pessoas que chamam Gabriel. Então, a frequência de pessoas que chamam Gabriel é 2. Né? E aí o resto são outros nomes que aparecem, na grande maioria, uma vez. E tudo que a gente faz, a gente trabalha com o conceito de frequência, tudo bem? Então, se a gente quer saber quem que é mais alto aqui na sala, se são os homens ou as mulheres, a gente vai trabalhar com o conceito de frequência. A diferença é que, ao invés de ser nome, a gente vai medir a estatura. Então, a estatura vai de 0 até tantos, né? Obviamente que ninguém vai medir 0, então, e ninguém vai medir menos que 30 centímetros também. Então, a gente começa uma escala que vai de um valor pequeno, né, um valor de X, e essa escala ela vai até teoricamente infinito, né? Mas nesse caso aqui, vamos colocar 220 centímetros. E aí a gente vai medir a quantidade de vezes que a estatura acontece, tá? Então, se a gente colocar aqui no nosso eixo X a frequência, né? Ou a quantidade de vezes que a altura acontece, a gente vai começar a fazer um gráfico de frequência. Então, vamos dividir aqui. Vamos começar no 140, vamos dividir por faixa. Então, a primeira vai 140 até 150... daí 160 até 170, não, que é 60, 150 até 160, aí depois 170, depois 180, depois... Tá crescendo aqui o gráfico, tá? Mas não tem problema, só para vocês terem a ideia do que eu tô falando. Depois 190, depois 200, depois 210. Acho que ninguém tem mais que 2,10 m, né? Daí a gente conta. Aí vamos pegar uma ideia aqui aleatória. Então fala aí, Ayrton, qual que é a tua altura? 1,75. 1,75. Então o Ayrton caiu aqui. Entre 1,70 e 1,80. Ana Macedo, você pode dizer sua altura? 1,70. 1,70. Arthur? 1,63. Bruna? 1,57. Bruno? 1,73. Clarissa? Clarissa? Cláudio? 1,75. Fala de novo, Cláudio, desculpa. 1,75. Denison? 1,80. Eric? 1,74.
Fernando? 186. Gabriel José? 182. Gabriel Santos? Professor, por favor, repete a pergunta que eu estou dirigindo. Diz aí qual a sua altura. 175. Hassan? 184. Igor? 172. Ivana? 165. João? João Max? Laís? 166. Lander? 173. Lucas? 191. Luzia? 162. Mariana. Mariana? 151. Mércia. 153. E tu tem quanto? Eu tenho 2,10. Tem 2,5. Sérgio? 171. Stephanie? 65. E Vanessa? 164. E Vinícius? 171. 171. Maravilha. Então, eu fiz uma coleta de dados aqui um pouquinho rápida e bastante aleatória para a gente brincar com essa ideia de frequência. Então, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem a frequência da estatura da turma de vocês. Tá? Da turma de vocês. Então, olhando esse gráfico, a gente já percebe algo bastante importante da estatística, que agora a gente vai entrar nos conceitos um pouco mais pesados assim da estatística. A gente vai entrar no conceito tem dois conceitos, na verdade, tá? Eu vou escrever um aqui embaixo. Não sei como é que se escreve. Aonde você quer escrever, Ricardo? A gente dá para ver tua tela, Ricardo. É verdade, né? Achei legal esse teu quadro negro aí que você tá usando. Ele é legal, né? Muito bacana. Eu acho que é assim. Peraí, eu tô um pouco perdido aqui, mas é isso mesmo. Então, aqui, ó, vou escrever aqui no chat. Que é essa palavra, tá? Essa palavra traduzida é algo assim, ó. Verossemelhança. Eu acho que eu até escrevi errado, verossemelhança. Ou verossimilhança, não sei. Vou perguntar para o Google. Eu acho que é isso mesmo. Verossimilhança. Tá? Então, em português, assim, a tradução verossimilhança. Que do inglês é dessa palavra aqui, likelihood, tá? Basicamente é uma ideia de probabilidade. Só que eu não quero usar probabilidade, porque probabilidade é outra coisa, tá? Então, é outro conceito, né? Eu estou escrevendo aqui, probabilidade, tá? Então, são conceitos diferentes. Então, vamos trabalhar com essa verossimilhança aí, que é uma ideia de probabilidade. Vocês vão entender o que é, daí fica mais fácil do que o próprio nome. Então, vamos usar a ideia de likelihood, que é o quanto que uma coisa é provável, tá? O quanto que algo é provável. Então, assim, na sala de vocês, qual que é a probabilidade de eu medir alguém com 2 metros? Ela é alta ou ela é baixa? Aqui, nesse conjunto de dados. É baixa. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, 2 metros está lá. E do conjunto de observações,
do conjunto de observações que a gente fez, que é basicamente 30 pessoas, né, são 30 pontos aqui, ou 29, 27, enfim, são 30, a gente tem uma pessoa que está entre 2 metros e 2 metros e 10, que sou eu, né? Na verdade, eu menti minha altura. Mas, enfim, só para dar o exemplo. Então, a gente sabe que a verossimilhança disso aqui, ou a likelihood disso aqui, é muito pequena, né? Porque, basicamente, é só eu dividir 1 por 30. E 1 dividido por 30 é 0,03. Então, aqui agora, nesse lado do meu gráfico, eu não vou mais ter frequência. Eu vou apagar a frequência aqui. Agora eu tenho esse conceito de verossimilhança ou likelihood. Tá? Deixar aqui, likelihood, ou a verossimilhança. Que Não, é o que tem um lander a cada 300, imagine um lander a cada 30. Pois então. Então, a probabilidade, né, o likelihood de ter um lander é em vários casos. Então, aqui é a mesma coisa. Então, a probabilidade desse... E perceba, pessoal, que a gente já está falando da nossa sala aqui, tá? Da nossa sala. A gente não está falando da população brasileira, a gente está falando da nossa sala, dos nossos dados. Então, aqui nos nossos dados, a probabilidade de ter alguém alto é muito pequena. Então, está bem aqui. E aí, qual que é a probabilidade de ter alguém entre 1,70 m e 1,80 m? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É bem alto, né? Nesse caso, foi 10 dividido por 30, é 1/3, 30%. Não é isso? 10 dividido por 30. 33%. Então, a probabilidade aqui é lá em cima. Então, o likelihood da nossa amostra é 0,33 aqui, e aqui é 0,3. E aí, essa função de verossimilhança, na verdade, é uma brincadeira, né? É um ajuste matemático que a gente usa para tratar a distribuição de frequência dos nossos dados. E aí, o que a gente vai perceber? Que a probabilidade aqui, ela aumenta, ela aumenta, ela aumenta, ela aumenta e ela aumenta. E aí a gente vai ficar com uma curva que é mais ou menos assim, dessa probabilidade. Tá? Que é uma curva que melhor se ajusta aos nossos dados. Perfeito? E aí, a partir dessa curva dos nossos dados, a gente faz uma inferência sobre a população. Porque, basicamente, é isso que a gente quer, né? Que não dá para medir a população de todo mundo. Quando a gente faz pesquisa de intenção de voto, né? Não dá para perguntar para todo brasileiro em quem que eles vão votar. Então, a gente faz uma amostragem e, dentro dessa amostra, a gente infere o resultado da eleição. A gente infere como que a população iria se comportar. Aqui é a mesma coisa. Através desse gráfico aqui, a gente consegue alguns parâmetros, que é aí agora que a gente vai começar a falar dos parâmetros, das variáveis, que a gente consegue fazer uma estimativa da altura da população brasileira, baseado nessa amostra. Tá? É um dos preceitos estatísticos. A partir de uma amostra, a gente tira conclusões para uma população. Tá? Mas dentro da nossa amostra, a gente tem essa curva aqui de verossimilhança, essa curva de probabilidade, que basicamente nos diz o comportamento dos nossos dados, o comportamento dos dados coletados. E isso é tudo baseado na frequência, tá? Percebam que é tudo frequência que a gente calculou aqui. Perfeito? E aí a gente entra na ideia de distribuição dos dados. Dentro da nossa coleta de dados, dentro dessa brincadeira que a gente fez aqui, a gente obteve essa frequência, tá? Mas poderia ser algo diferente, poderia ser algo completamente diferente, poderia ser uma distribuição que a gente chama de exponencial, né? A distribuição seria assim, tá? Isso pode acontecer, tem coisas que são exponenciais na natureza, mas muito do que a gente usa de frequência, ela tem uma distribuição que é essa última que a gente trabalhou, tá? Que é essa aqui de forma de sino. E a partir dessa distribuição, a gente começa a entender as variáveis da nossa amostra. Então, a gente vai entender o conceito da distribuição de estatura aqui na nossa sala, tá? Antes de entrar aqui nesses conceitos de distribuição normal, vamos entender um pouquinho o que é a distribuição. Perfeito? E vejam só, aquele gráfico que eu desenhei ali, que a gente coletou o dado aqui, que a gente fez a distribuição de altura da nossa sala, se vocês perceberem, obviamente que o professor forçou a barra um pouquinho, mas ele é
basicamente, esse gráfico que está aqui no slide, né? O que a gente consegue concluir desse gráfico? Que, primeiro, né, as frequências que acontecem mais, se a gente lembrar do gráfico que eu já apaguei, deveria ter tirado um print, mas a gente ia lembrar que entre 1,60 m e 1,90 m foram as frequências que mais aconteceram. Vocês lembram disso? Que é basicamente isso aqui. Então, a gente pode afirmar na turma que a altura que mais apareceu foi entre 1,60 m e 1,80 m, tá? Ela ficaria dentro dessa zona branca aqui. E se a gente tirar a média e o desvio padrão, vamos falar da média primeiro, que vocês já aprenderam. O que é a média? A gente soma todas as observações e divide pelo número de observações, tá? Então, a gente tem o valor da média. E a média é o valor central na nossa brincadeira aqui. Então, vamos fazer aqui só o gráfico X, por exemplo. Só o X. A gente mede uma porção de valores, tá? Vamos lá, me diz isso aqui. A média desses valores vai ser aqui, em azul. Por exemplo, tá? Então, 3 para cá e 3 para cá, a média é mais ou menos aqui. Em uma curva de distribuição, com essa distribuição, só vai falar dessa distribuição por toda essa aula hoje, tá? Então, sempre que eu falar de distribuição, a gente vai falar dessa distribuição aqui em cima, que é a distribuição de sino, que é uma distribuição de frequências com a distribuição normal. A gente chama de uma distribuição normal, tá? Isso é extremamente importante, vocês vão entender por quê. Porque em uma curva com distribuição normal, a média a média é o ponto com maior probabilidade, né? Com maior likelihood, que eu falei ali atrás. Então, a média vai estar aqui no valor mais alto de probabilidade. Perfeito? E aí, a forma dessa curva, se ela é mais achatada assim, ou se ela é mais aberta assim, vai depender do desvio padrão, tá? Do desvio padrão. Vamos lá, vou explicar. Vamos supor que a gente está medindo a altura de recém-nascidos e a altura de adultos. A gente vai ver que a altura de adultos que a gente mediu com vocês, eu vou fazer aqui do lado direito, ela vai ser mais ou menos assim. Porque tem uma dispersão, né? Tinha um exemplo de 2 metros, tinha algumas pessoas entre 1,50 e 1,60, a grande parte em 1,70, mas tinha uma dispersão. Agora, se a gente medir a altura de bebês recém-nascidos, a gente percebe o quê? Que esse afastamento da curva, na verdade, ela não existe. Porque os bebês, eles nascem com um tamanho bem próximo, em termos de centímetros. Então, a curva, ela fica assim, ó, tá? Por quê? Porque a diferença dos valores observados em relação à média é menor para as crianças, né? Para os adultos, essa diferença, ela varia bastante. Para os bebês, não. Então, o formato... Então, vocês já devem estar se adiantando, que vocês lembram da aula de desvio padrão. O formato dessa curva, da curva com distribuição normal, das frequências, né, das frequências observadas, ele vai depender da média e do desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais achatada vai ser minha curva. Quanto menor o desvio padrão, menos achatada vai ser minha curva. Tudo bem? Então, vamos brincar aqui com esse exemplo que eu estou tentando desenhar aqui embaixo. Então, eu sei que a média, numa curva de distribuição normal, é o valor que está no centro, que está no centro com maior probabilidade de acontecer. Aí a gente começa a calcular o que a gente chama de variância. E variância é muito importante, é um conceito muito importante, que é o quanto que as pessoas, né, o quanto que a sua amostra... Vou acender a luz aqui. Que é o quanto que a sua... Eles viram, Ricardo, um pouco sobre variância, mas é importante dar uma... Assim, acho que é um conceito dos que foi passado, é o que ainda precisa amadurecer mais, viu? Não, beleza, sem erro.
A variância, talvez a gente olhando a fórmula, fica um negócio cabuloso na cabeça da gente, mas a variância é um negócio muito simples, porque é a distância das observações em relação à média, né? Então, se a média é esse azul, eu tenho que tirar a distância do vermelho para o azul, a distância do outro vermelho para o azul, a distância do outro vermelho para o azul. Certo? Mesma coisa aqui, a distância desse vermelho para o azul, desse outro vermelho para o azul e desse outro vermelho para o azul. A média, ela tá aqui, né? Então, percebam que tem pessoas que estão mais próximos da média e tem pessoas que estão mais longe da média. Nesse caso aqui é a estatura. Então, se a nossa média é 1,70, esse aqui vai ter 1,75, aqui vai ter 1,80, esse aqui 1,90, aqui vai ter 1,60, aqui 1,55 e esse aqui 1,50. Então, percebam que a variância, na verdade, é a distância das observações em relação à média. Só que tem um problema, né? Por quê? Se eu calculo a distância daqui para cá, vai dar, se eu tiro 1,60 menos 1,70, vai dar um valor negativo, correto? Vai dar menos 10. E depois menos 15, e depois menos 20. E aqui não, aqui vai dar o positivo. Então, se eu somo elas se cancelam e a variância vai ser zero. Variância igual a zero. Mas, na verdade, não. Na verdade, a variância, ela existe. A variância não é igual a zero. Então, para descontar os efeitos do negativo, da diferença negativa desse lado, para a diferença positiva desse lado, a gente eleva tudo ao quadrado. Então, a gente coloca... Por que eleva ao quadrado? Porque quando eleva ao quadrado, a gente tira o sinal de negativo da frente, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Menos 10 elevado ao quadrado também é 100. Então, a gente eleva tudo ao quadrado. E elevando tudo ao quadrado, a gente chega no nosso valor de variância. Por quê? Porque é a diferença da média elevada ao quadrado e somado. Então, aí eu somo todos os valores. Eu somo o valor daqui, daqui, e eu tenho um valor de variância. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer bem rapidinho, que eu juro. Vai dar 10... Vai dar 100, né? Daí depois 15 vezes 15 vai dar 225. 100 mais 225. Percebam que vai dar um número muito grande. Aí soma tudo e, por exemplo, a variância aqui deu 900. Tá? O problema da variância é que ela é um número que a gente não consegue dar valor para ela, né? Por quê? Porque 900 o quê? A variância, nesse caso, foi 900 o quê? Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida da altura aqui que a gente está trabalhando é centímetros. Mas e da variância? 900 o quê? 900 centímetros? Não. Então, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada desse valor. Por quê? A gente elevou o quadrado, né? Então, a variância é igual à soma, né, da diferença entre o observado menos a média. Então, a gente soma tudo isso, né? Só que a gente eleva ao quadrado. E aí depois a gente tira a raiz quadrada de tudo. Por quê? Porque daí cancela a raiz e cancela a elevada ao quadrado. E ele te dá um valor que vocês já devem ter descoberto, que é o desvio padrão. Mas para ser o desvio padrão, a gente tem que dividir por n menos 1. Que, na verdade, é uma média, né? O desvio padrão é uma média da distância. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? A gente só está calculando a distância média entre esses números aqui. Então, vamos supor que o desvio padrão deu 10, nesse caso. O desvio padrão, ele é, na verdade, a variância. Só que esse aqui, eu estou calculando um desvio padrão. Parece que está grego, mas vai ficar claro. Se você quiser intervir, pode intervir, tá? E aí, lembra de uma coisa que eu falei no começo dessa aula aqui, que a gente está falando da curva de distribuição normal. Então, na curva de distribuição normal, a gente tem a média no meio, né? E aí a forma da curva vai depender do desvio padrão, que a gente acabou de calcular. A gente não calculou, tá? Para calcular, teria que usar todos os números. Eu estou pulando etapa e eu estou dizendo que a média é 1,70 e o desvio padrão é 10. Então, se o desvio padrão é 10, a gente consegue acertar a nossa curva de probabilidade. Lembra lá da probabilidade, do likelihood? Porque a gente sabe que a média vai ser 1,70 e
o desvio padrão, ele nada mais é do que uma medida que nos diz aonde 68% dos nossos dados se encontram. Então, repetindo, o desvio padrão, ele nos dá a informação que da onde 68% dos dados se encontram. Beleza? Como é que eu sei esse 68%? Vem exatamente daquela curva que a gente está desenhando. Essa curva, ela é ajustada da frequência que a gente mediu. Quem que faz essa curva aqui? Essa curva bonita? Quem que ajusta essa curva? É o computador que faz para a gente. A gente coleta o dado, a gente faz as observações, eu coletei aqui com vocês a altura de todo mundo, a gente criou o gráfico de frequência, e aí o computador ele vai fazer esse gráfico aqui com a probabilidade, tá? E aí, o que o professor falou aqui? Falou que aqui no meio, onde tem a maior probabilidade, é a média. No nosso caso, deu 1,70. E a gente calculou o desvio padrão, e a gente sabe que o desvio padrão foi mais ou menos 10. E a gente sabe que entre um desvio padrão, que eu vou colocar aqui, menos 1, na verdade, e mais um desvio padrão, eu tenho quanto? 68% das minhas observações, tá? 68%. E isso que eu estou falando, que faz um tempão que eu estou falando para vocês, é a teoria da distribuição dos dados. Em uma curva padrão na nossa amostra, a gente vai ter a média no ponto com maior probabilidade, né? Então a média vai ser lá em cima. E entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, 68%. Então aí a gente começa por lógica, pensar algumas coisas. Então, se eu falar para vocês que a média é 1,70 e que 68% dos valores se encontram entre 1,70 e 1,80, entre 1,60, na verdade, né? Entre 1,80, qual que é a probabilidade? Agora a gente está falando de probabilidade. Qual que é a probabilidade na nossa amostra de uma pessoa ter entre 1,60 e 1,80? E aí? 68%. Seria metade de 68%. Não, seria 68% a probabilidade. Seria, metade é só se fosse 1,70m até 1,80m. Isso. Exatamente. Como é de 1,60 até 1,80m, a probabilidade é tudo essa, é 68%. Tá? Isso. Aí a gente começa a entender mais ou menos o conceito de probabilidade. Só que Professor, Pode falar, Messi. esse 68 aí é um padrãozinho ou é inventado para essa situação? Ele é padrão, assim. Por É que com base no desvio padrão, Messi. vocês vão igual entender aquele agora, outro, né, mas... que a gente já tinha visto. Isso, Messi. É do desvio padrão. Agora aqui, ó. Como é que funciona isso? Agora a gente vai começar a falar de probabilidade. Então anota aí, gente. A gente falou de frequência, a gente falou do ajuste de verossimilhança, que é baseado na probabilidade das alturas da sala. A gente falou do desvio padrão, que é basicamente a variância ao redor da média. E agora a gente vai falar do conceito de probabilidade, tá? O conceito de probabilidade baseado na curva de distribuição. Então, se a gente pegar aqui a distribuição, que está desse jeito bonitinho, lembrando que a gente está assumindo uma distribuição normal. Por isso que é muito importante a gente entender a distribuição normal. Se a gente entender a distribuição normal, aí está todo mundo feliz. Se está todo mundo feliz, a gente vai lá tomar uma cerveja. A dúvida que Pode acho falar. que o que ajudaria a esclarecer bastante é por que deu 68%? Por que esse desvio padrão dá 68 e não dá, sei lá, 50? Beleza. Ótima pergunta, Entendeu? Perfeito. Ótima pergunta. Para tentar responder a pergunta do Landry, aí eu vou entrar no conceito de probabilidade, tá? Então, vamos retomando lá desde o começo, né? Então, a gente mediu aqui do lado direito ali, a gente mediu a altura de todo mundo, a gente fez aquele gráfico que era mais ou menos assim, né?
E aí eu falei do conceito de verossimilhança, que vai aplicar uma curva para esses dados, baseado na probabilidade do que foi medido. E aí essa curva que foi criada é isso aqui, tá? Essa curva. Essa curva ela tem uma área, pessoal. E aí que talvez é o X da questão. Se eu fizer isso aqui, tudo que está para baixo dessa curva, a área da curva, né, eu vou pintar, toda essa área aqui, toda essa área, ela é igual a 1. Toda essa área é igual a 1. Então, pense em probabilidade. A probabilidade ela varia de 0 para 1. Sendo 0, 0%, né? E 1, 100%. Então, a área total da curva, Lander, a área total da curva é 100%. Então, aí, no nosso exemplo, a curva ia de 1,50 até 2,10 metros, né? Se eu perguntar para vocês, qual que é a probabilidade de eu medir alguém na sala entre 1,50 e 2,10, qual que vai ser a resposta? 100%. Perfeito. Porque a área da curva engloba todos os valores. Todos os valores, tá? Aí, a gente consegue também trabalhar dentro dessa curva. A gente descobriu que a média, né? A gente não descobriu, na verdade. Eu estou dizendo que a média é 1,70, perfeito? Qual que é a probabilidade de eu medir alguém na turma de 1,70? A probabilidade vai ser muito baixa. Vai ser só esse desenho aqui, ó. Vai ser só a área que está embaixo da curva de 1,70, correto? E aí a gente calculou a variância ao redor da média. Ao redor da média. E a gente viu que essa variância, ela vai até 1,80 e ela vai até 1,60. Perfeito? E aí, dentro dessa variância aqui de um desvio padrão, e um desvio padrão na nossa amostra é mais ou menos 10, a área embaixo da curva, Lander, é tudo que está verde aqui. E essa área que está tudo verde, de menos um desvio padrão a mais um desvio padrão, é 68%. Da onde que vem esse 68%? Vem do conceito da distribuição normal. Então, a distribuição normal com média zero, que a gente chama, né? E desvio padrão de mais 1 e menos 1, entre menos 1 e mais 1, 68% dos dados irão estar presentes. Então, veja que essa área é grande, né? Aí, qual que é a área aqui nos extremos? Deixa eu pegar aqui esse extremo aqui. Vou pintar de laranja. Esse extremo aqui. E esse extremo aqui. Só essa pontinha aqui. Azul. Só essa pontinha aqui. Qual que é a área aqui? É muito pequena, né? Porque a área do extremo, a probabilidade de algo acontecer aqui é muito baixa. Então, por isso, a área sob a curva é muito baixa. Da onde que vem esses valores de 68%, vocês vão entender daqui a pouco. Mas tudo vem da área que está embaixo daquela curva. É o modelo matemático, né, da distribuição normal, Lander. Isso, Lander. É o modelo da distribuição normal. Ficou bem claro. Ficou claro? Está claro para todo mundo? Então, esse... No caso, a distribuição normal seria quando há assimetria entre os dados? Ana, a gente está um pouquinho adiantado aí na sua pergunta. Mas sim, quando os dados aqui dos dois lados da curva, eles são simétricos, né? A gente tem até a média, em outras palavras, né? Até a média, eu vou desenhar de novo. A gente tem até a média aqui. Se a gente fizer um valor aqui médio, a gente tem 50% de dados, né, antes da média, e a gente tem os outros 50% depois aqui, né? Então, a área sobre a curva desse lado é igual à área sobre a curva desse lado, tá?
Então, da onde que vem esse ajuste? Vem do ajuste matemático, que é baseado na média zero, com mais um desvio padrão e menos um desvio padrão. E no nosso caso, eu trabalhei com a estatura porque eu sabia que ia ter distribuição normal, porque é bastante claro, assim, você vê a estatura, a gente tem poucas pessoas que são bem baixas, né? A gente tem bastante pessoas na média e a gente tem poucas pessoas que são bem altas, né? Então, daí a nossa curva, nesse caso, ela se aproxima à curva normal. Então, ela é parecida, né? Ela é equivalente, vamos colocar assim, igual à curva normal. E a curva normal, ela tem a média zero, que no nosso caso a média foi 1,70, né? E ela tem a distribuição dos desvio padrão parecidas, né? Então, mais um para a gente aqui foi 1,80, porque a gente calculou o desvio padrão e deu 10. E menos um desvio padrão, a gente é o mesmo 10, né? Deu 1,60. Então, dentro dessa área de 1,80 e 1,60, a gente tem 68% dos dados. Beleza? E o resto dos dados a gente vai descobrir. Vai lá, Raça. Eu ia fazer uma complementação aqui, Ricardo, e assim, falar que essa comparação, a ideia de compreender o que é a distribuição normal, ela justamente vai proporcionar a gente fazer extrapolações. Então, quando tu junta um conjunto de dados, por exemplo, esse da estatura, então, se ele se adequa dentro desse modelo que é de distribuição normal, que ele tem esse formato, essa organização, então, primeiro a gente tem como testar se essa curva que o Ricardo fez aí, né, em verde, se ela tem semelhança equivalente, né, ou seja, que a gente aceita a similaridade ou se a gente aceita que é diferente. Então, tem como a gente testar isso, né? E aí, se a gente aceita, ok, é igual, vamos dizer assim, né? Obviamente, quando eu digo igual, é similar, né? Então, é similar, né? E aí, então, se é similar, então eu posso dizer que o que acontecer nessa amostra aqui, ela tem representatividade, né, do conjunto da populacional, né? Então eu começo a poder fazer esse tipo de coisa aí, né? Mas é muito importante, esses detalhes que o Ricardo está falando, né, bem devagar, mostrando para vocês em vários exemplos, ele é muito importante, porque se vocês entenderem isso, quando vocês forem depois rodar a análise de normalidade, e o dado de vocês vamos dizer assim, é uma distribuição normal, bom, então aí você já sabe o que está querendo dizer aquilo, né? O que isso representa. Né? Mas eu acho que está sendo tá importante a tua apresentação, Ricardo, está indo muito bem. E além de entender o que a curva normal representa, vocês vão entender todo o conceito de estatística. Porque a estatística, a gente trabalha com o conceito de valor extremo. E aí agora, já a gente chega no valor extremo. Mas antes de chegar no valor extremo, só para recapitular aqui, para ver se a gente entendeu, uma pergunta. Baseado no exemplo que a gente está dando de vocês aqui da estatura. Obviamente, eu não calculei a média de estatura de vocês, eu não calculei o desvio padrão, eu só assumi que foi 1,70, mais ou menos 10. Vamos assumir, né? Vamos interpretar, vamos fazer de conta, igual a gente fala no Paraná. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que eu calculei tudo e deu isso aqui mesmo, de 1,60 a 1,80. Se a sala de vocês é uma amostra representativa da população brasileira, qual que é a probabilidade de eu medir alguém da população, de eu ir ali agora, em Ponta Negra, e parar uma pessoa e medir a estatura dela? Qual que é a probabilidade dessa pessoa ter entre 1,60 e 1,80? 68%. Exato, Ana, 68%. E é por isso que a gente faz trabalho por amostragem, porque a gente tenta, através da amostra, fazer inferência sobre algo maior. Então, um pouco sobre a amostragem também, e aí isso também é uma coisa importante, né, Ricardo? E a gente conseguir dar essa representatividade, né? Exato. Perfeito. E se eu chegar ali em Ponta Negra e parar alguém aleatoriamente, e essa pessoa for é aleatório, né? Eu não estou perguntando a naturalidade de ninguém. Mas eu paro essa pessoa e pergunto se eu posso medir a altura dela.
e aí ela me responde em alemão. E aí eu não sei falar alemão. Mas de algum jeito a gente chega no consenso de eu poder medir a estatura dessa pessoa. Qual que é a probabilidade dessa pessoa ter entre 1,60 e 1,80? Não sei. Por quê? Por que eu não sei? Porque eu estou assumindo que a nossa sala é representativa da população brasileira. Talvez seja representativa da população alemã, talvez não. Talvez a população alemã tenha a média de 1,80 com um desvio padrão de 5, entre 1,75 e 1,85, por exemplo, não sei. Mas aí a gente sabe que essa média aqui da população alemã, aí eu vou apagar isso aqui e vou desenhar a média da população alemã aqui. Tá, deixa eu apagar aqui. Então, mas a ideia continua essa. Então, a média da população alemã tem 1,80 e 1,75, né? Para 1,85. Então, a curva da população alemã vai ficar assim. Então, percebam que 60% da curva da população alemã, 68%, na verdade, né? Ela está entre 1,75 e 1,85. Aí, agora, o grande legal de estudo é que a gente pode saber se a curva da Alemanha, como é que escreve Alemanha? Tem um acento aqui, não tem? É diferente da curva do Brasil. Certo? Elas são diferentes? Eu não sei. Como é que eu vou dizer se essas curvas são diferentes? É com as medidas extremas. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Vocês entenderam o raciocínio? Muito obrigado, Denis. Mas a ideia é, vocês entenderam, né? Maravilha. Então, vamos lá. Então, só para reforçar um pouquinho esse conceito de probabilidade. Que, por enquanto, a gente só falou dos 68%, né? A gente não foi ainda para os extremos. Agora a gente vai começar a ir para os extremos. Só que para chegar nos extremos, eu vou ensinar vocês a padronizar as medidas. A gente tem tempo ainda, né, Raça? Tem. Eu vou ensinar vocês a padronizar as medidas. Se vocês olharem aqui embaixo, nesse desenho aqui do livro, que é bem bonitinho, a gente tem a média, que é o Uzinho aqui, né? E aí a gente já tem a média mais um desvio padrão. Esse desenho aqui, o Uzinho aqui, é desvio padrão, né? Está relacionado à variância. E aqui a gente tem a média menos um desvio padrão. E aí dentro aqui a gente aprendeu que tem 68%, tá? A gente consegue padronizar essa medida. Se a gente sabe o desvio padrão e a média, a gente consegue calcular a probabilidade para qualquer outra medida. Baseado no quê? Baseado no conceito de score Z. Score Z. Como é que funciona o score Z? Então, aqui a gente tem a média, aqui a gente tem um desvio padrão, aqui a gente tem dois desvios padrão. Então, menos 1 e menos 2. Então, aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é a média, aqui é mais 1, e aqui é mais 2. Desvio padrão, tá? A gente consegue calcular o score Z. A gente sabe que a média é o quê? No nosso exemplo, 1,70. E menos 1 é 1,60 e 1,80. Tudo bem? Como é que funciona o score Z? A gente sabe que a nossa população tem 1,70 mais ou menos 10, com um desvio padrão. Um desvio padrão é 10. A gente consegue calcular o tamanho de qualquer pessoa que a gente mede. E aí, a partir do score Z, a gente consegue calcular a probabilidade, né, ou a área sobre a curva. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa aleatória. Vai lá, Lander. Qual que é a tua altura? 1,73. 1,73. Vamos calcular o score Z para o Lander. A fórmula do score Z é o valor observado, né,
no nosso caso observado é o Lander, né, 1,73, menos a média, né, qual que é a média? 1,70, dividido pelo desvio padrão. Isso aqui é a padronização. Então, aqui embaixo, a gente vai ter 1 score Z, 2 score Z. Menos 1 score Z, menos 2 score Z. Tá? O score Z do Lander é só a gente fazer 1,73 menos... Vou colocar 173, tá? 173 menos 170 dividido por 10. O score Z do Lander é 0,3. Então, o score Z do Lander é 0,3. 0,3. Então, do ponto de vista da onde se encontra o Lander aqui na nossa amostragem, a gente consegue padronizar. E a gente consegue padronizar para todo mundo. Quem tem 1,70? Qual que é o score Z da pessoa que tem 1,70? 0. Quem tem 1,70 vai ter o score Z de 0. Quem tem 1,60? Qual que vai ser o score Z de quem tem 1,60? Menos 1. Menos 1. E quem tem 1,80, o score Z vai ser 1. Para quem tem 1,90, por exemplo, vai ser 190, né? Menos 190 menos 170 divididos por 10. Então, quem tem 190, que está aqui, né? Vai ter o score Z de 2. Tá? Vai ter o score Z de 2. O score Z é muito legal porque ele padroniza a probabilidade, ou ele padroniza, né, os valores dentro da nossa distribuição normal. E tem um valor de score Z que é muito legal, que é muito importante, que é o score Z de 1,96. Tá? Ele vai de menos 1,96 até mais 1,96. Então, vamos fazer aqui. Aqui, mais ou menos aqui, menos 1,96 e aqui, mais ou menos, tá? Fazer aqui, mais 1,96, que é o score Z, de 1,96. Por que esse score Z é importante? E esse score Z é importante porque 95% dos valores se encontram aqui. Então, a área sobre a curva do score Z 1,96 é 95%. Então, a gente tem 95% entre menos 1,96 score Z e 1,96 positivo score Z. Tá? Então, tudo que está pintado aqui de vermelho é igual a 95% dos dados. E esse 95% dos dados dessa curva normal é um valor muito importante para quem trabalha com estatística. Por quê? Vocês já ouviram falar desse valor aqui? P igual 0,05. Esse valor, ele vem justamente dos extremos. Por que dos extremos? Se eu tenho toda a curva aqui, que é 95% do meu dado, o que sobra para fora aqui? E aqui? 2,5. E aí eu tenho de novo, né? Se eu somar todas essas áreas, eu tenho um valor de 100% da minha curva. Então, vou repetir. A gente tem a curva, né? De novo, a gente mediu a altura de todo mundo, então vamos fazer por partes. Aqui em cima, a gente mediu a altura da sala e a gente criou essa curva de verossimilhança, que é baseada na probabilidade dos valores, e a gente chegou numa curva normal. Essa curva normal, ela tem média zero, e a média zero, no nosso caso aqui, é 1,70, tá?
E a gente consegue padronizar os valores baseados no desvio padrão e na média. Então, no caso do Lander, deu 0,3. Score Z do Lander, né? Z, a gente calculou o score Z. Como é que é o score Z? É o valor observado menos a média, menos o de observado menos a média, X, dividido pelaquela bolinha lá do desvio padrão. Tá? Tá. Perfeito. E aí a gente consegue fazer isso para qualquer valor, na verdade. E aí a gente descobriu o seguinte, que esses valores padronizados de score Z, eles nos dizem a probabilidade baseado na área sob a curva da nossa curva de normalidade. Daí a gente viu que menos 1,96 e mais 1,96 tem 95%, né? 95% dos nossos dados. Então, assim, em outras palavras, qual que é a chance de eu ir ali em Ponta Negra e medir uma pessoa com um score Z igual 0,4? Quer dizer, não igual 0,4, porque daí eu ia estar sendo bastante específico. Mas a chance de ter uma pessoa... Intervalo. Tem que ser um intervalo, né? Então, qual que é a chance de eu medir uma pessoa entre 1,96 e mais 1,96? 95%. Dá para saber especificamente, né, Ricardo? Mas assim, no exemplo aqui não cabe, mas e na prática também muitas vezes isso não tem relevância, né? Porque a ideia a gente quer saber dentro daquele intervalo, né? Isso, dá pra gente calcular qualquer coisa. Se a gente tem o score Z, a gente sabe a área sob aquela curva, tá? Então, olha só. Aqui é basicamente isso que eu desenhei, né? Então, aqui eu tenho menos 1,96. Eu sempre esqueço. E aqui eu tenho mais 1,96. Tá? Basicamente isso. Então, isso aqui é o score Z. Ou pode ser o desvio padrão também, né? A média é 0. E aí a área dentro disso aqui tem 95%. O que é o score Z? O score Z é basicamente uma medida que te fala o quanto longe que você está da média. Então, o Lander está 0,3 longe, desvio padrão, né, longe da média. E assim por diante. Mas isso não é muito importante. E aí tem essa tabelinha aqui da aula do Raça, que fala basicamente a proporção de pessoas abaixo e a proporção acima. Então, do nosso exemplo aí do Lander, que ele tem um score Z de 0,3, olha que legal. Deixa eu olhar aqui. Ó, o score Z do Lander de 0,3, ele tem 51% da sala, né, que está abaixo dele. E 48% da sala está acima dele. Vocês entenderam? Então, se eu medir alguém com um score Z de 0,4 lá em Ponta Negra, igual eu estava falando, tá aqui embaixo, ele vai ter a probabilidade de medir ele, né, é 65%, de medir uma pessoa com um score Z de 0,4. Por que 65%, professor? Porque 0, né? Aí 1 está aqui, 0,4 está aqui. E toda essa área, até chegar no 0,4, toda essa área aqui, de acordo com aquela tabela, é 65%. Então, a probabilidade de eu medir alguém com score Z ali na praia, baseado na sala, tá, pessoal? Baseado na amostra da sala. Medir alguém com score Z de 0,4 é 65%. Tá? A gente consegue saber a altura dela, né? Baseado no score Z, 65%. Então, assim, o score Z, ele mapeia onde que a gente está do ponto de vista de probabilidade. Só que o mais legal, o mais interessante, talvez a mensagem que para a gente levar para casa é aquela do Raça, tá?
o mais legal, o mais interessante para a gente levar para a sala é a ideia dos 95%. Por quê? Porque quando a gente faz um estudo, a gente está querendo saber se o nosso achado, né, ele não é extremo, ou se ele é extremo, baseado na curva de distribuição normal. Então, para que a gente use as estatísticas, os métodos estatísticos, a gente tem que necessariamente testar a distribuição dos dados. E esse conceito é bastante interessante. E aí, por isso que essa aula ela é essencial para a escolha dos testes estatísticos. Porque eu quero calcular um intervalo de confiança de 95%. E o que seria o intervalo de confiança? Que vocês, não sei se vocês já viram ainda, mas vocês vão descobrir. O que a gente chama de incerteza, né? Ou a gama de valores, né? O alcance dos nossos dados. Então, a gente tem o achado, né? Que, por exemplo, é 10, e o intervalo de confiança de 95%, que vai de vai de 7, né? Vou colocar 7, até 13. Não está arriscando esse negócio, mas até 13. Então, de 7, não é negativo, tá? É mais 7 até mais 13. Então, de 7 até mais 13 é o nosso intervalo de confiança. Então, esse aqui é o nosso achado, a média, intervalo de confiança de 7 até 13. Então, percebam que esse intervalo de confiança é a incerteza, de 95% dos dados. Quanto menor esse intervalo aqui, né, melhor. Então, vamos supor que eu faça uma pesquisa. E aí eu quero aqui na sala saber se CrossFit é bom. Eu gosto de CrossFit. A sala adora CrossFit. Aí eu quero saber se CrossFit é bom. Tá? Bom para quê? Bom para aumentar a força. Aí eu vou ali e meço uma porção de gente que faz CrossFit, e aí eu medi a força com um salto vertical, por exemplo. Potência muscular. Aí a média é de 30, e o intervalo de confiança vai de menos não, porque menos não dá, mas vai lá, de 2 até 60. Então, a minha incerteza, né, é de 2 até 60. Então, dá para saber se quem faz CrossFit é forte? Não dá, porque eu não tenho confiança no meu 95% de confiança. É muito vasto. Ó, o Paulo tá aí. Lascou. Ao passo que eu quero saber se quem faz musculação é forte. Aí eu vou lá na academia de musculação e meço. Aí a média da musculação é 30 e vai de 25 até 35 o intervalo de confiança. Quer dizer o quê? Que 95% dos dados está entre 25 e 35. Aqui não, aqui está de 2 até 60. Aqui está de 25 até 35. Então, o intervalo de confiança é uma medida que nos diz aonde os 95% dos dados estão. Perfeito? E aí a gente entra para terminar a aula, está terminando já que vocês não perguntaram nada, achei que ia ter muita pergunta. A gente entra com o que está fora dos 95%. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, da força, vou colocar a musculação aqui, que tem um intervalo de confiança de 95%, que é bem pequeno, né? Então, a gente tem 30 de média, e a gente tem 35 aqui de mais 1,96 score Z, e a gente tem 25 aqui de menos 1,96 score Z, tá? O desvio padrão disso aqui vai ser muito pequeno, então vai ser 30, mais ou menos 1,5, mais ou menos, chutando, assim. Mas não interessa, não. Vamos pensar nisso aqui. Aí, essa galera da musculação aqui é da academia A. Aí eu quero saber se a academia B é diferente. Aí a gente vai lá, faz o mesmo teste de medir força na academia B, e aí a gente aplica na academia B, e a academia B tem a média de 34
E o mais 1,96 deles é 40, e o menos 1,96 é 28. Tá? Então, daí a gente faz a figurinha aqui, da outra academia. Opa, ficou torto. É difícil acertar essas curvas. É muito difícil acertar aqui. Então, vejam só. 95% da outra academia é o que está em azul aqui, tá? Então, 95% da academia B vai daqui para lá, daqui para cá. E 95% da academia A vai daqui até aqui e até aqui. Tá? Então, eu vou apagar todo o resto, vou deixar só isso aqui que eu fiz. Então, eu vou apagar as curvas e vou deixar só a bolinha ali. Então, a academia A em vermelho, para o mesmo valor de força. E a academia B em azul. Olhando esse exemplo totalmente fictício aqui que eu dei, da academia B em azul e a academia A em vermelho, vocês conseguem me dizer se há diferença na distribuição da academia A para a academia B? O que vocês acham? Eu não entendi a pergunta. Distribuição, como assim, professor? Porque o que está aqui é distribuição, né, Paulo? Aqui, do azul, do B, desse ponto azul do B aqui, que na verdade eu não lembro o número, até esse ponto aqui, 95% dos dados do B se encontram. Então, a distribuição dos dados estão ali dentro. E no A, a mesma coisa. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, é 95% dos dados. Eles estão distribuídos ali. Então, por isso que eu estou perguntando. Você acha que há diferença na distribuição dos dados? Não. Não há, né? A gente olha... Não, A gente olha e percebe que a distribuição é muito parecida, né? Então, aqui é a média do A. E aqui é a média do B. Então, a média do B, e aí que é o legal, porque a média do B está dentro dos 95 da A. E a média da A está dentro dos 95 do B. Então, já é um indicativo forte de que as duas academias têm, o pessoal tem a mesma força. Tá? Agora, se eu estou dando exemplo extremo para vocês entenderem o raciocínio. Na vida real, não é sempre assim. Vamos de novo. Agora a gente vai medir futebol. A gente vai ver, quer saber se os atletas do Flamengo são mais fortes que os atletas do Corinthians. Então, os atletas do Flamengo aqui de vermelho, a força deles no agachamento, por exemplo, foi uma média de 100, e o mais 1,96, menos 1. Vocês sabem de onde que é esse mais 1, menos 1,96 aqui, né? O que é isso aqui? É o score Z. Muito obrigado, Paulo. Score Z. Tá aqui. Então, é 100 e colocar 20 aqui, tá? 120. E aqui Professor, deixa eu aproveitar já e fazer uma pergunta ao senhor. Esse score Z aí que o senhor está falando. Por exemplo, o senhor fez o exemplo para Lander com a média de 1,70. E aí a média de força do pessoal do Flamengo são 100 metros. Se essa média ela alterar, por exemplo, se fosse outro valor, no caso, ela não altera, né? O score Z ele vai ser referente à média, mas sem alterar o valor. Por exemplo, que eu pensei que se fosse 1,80, ela poderia subir para 2,6 e 1,86, entendeu? Não, eu acho que mais ou menos. Boa pergunta, Paulo. Não, Paulo. O score Z ele vai ser sempre 1,96. Porque de menos 1,96 até 1,96 padronizado, vai ser sempre 95% dos valores. Por que é padronizado? Porque esse score Z, ele padroniza em relação à média, Paulo. Então, não importa se a média é 100, se a média é 200, se a média é 300, se a média é 400, ele sempre vai ser padronizado. E não importa também o tamanho do desvio padrão. Se a média é 300, o desvio padrão é 100, o score Z vai ser baseado na média de desvio padrão. Se o desvio padrão, se a média é 300
e o desvio padrão é 2, ó, média 300, mais ou menos 100, e a média 300, mais ou menos 2, o score Z vai ser sempre o mesmo, porque o score Z ele vai ser padronizado com esses valores, né? O que vai mudar são os intervalos de confiança, que é o que o Ricardo está mostrando. Isso. No exemplo de Perfeito. é importante agora é entender essa segunda parte, que é o exemplo que o Ricardo deu anteriormente da academia, e agora ele está tentando mostrar a mesma coisa, comparando os intervalos de confiança de força, né, Ricardo? Isso, exato. Aí, isso que o Raça falou é muito legal do que vai mudar é a incerteza. Lembra que eu falei lá da incerteza? Que ia de 2 até 60, e a outra, a incerteza ia de 25 até 35. Então, a incerteza aqui é muito menor. Aqui nesse exemplo que eu dei do 300, é a mesma coisa. Por quê? Pensa só comigo. Nesse exemplo de baixo, eu tenho a média, né? A gente faz aquela curva. A média aqui é 300. O desvio padrão é 2. Então, quer dizer o quê? Que de 300 até 302 e de 298 até 300, quantos por cento dos valores vão se encontrar aqui? Vamos ver se vocês lembram. 95%. Não. Mais alguém? Repete aí a pergunta. Isso aí não é os 68%, não? Muito obrigado, Vinícius. Os 68% dos valores. Por quê? Porque é um desvio padrão. Tá vendo? É um desvio padrão. Nesse caso aqui é 2. Acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Vou repetir com um valor menor para a gente entender. Daí o que o Hassan falou do intervalo de confiança vai ficar mais amplo. Vai mesmo. Ó, o exemplo aqui de baixo, Paulo. 300 e mais ou menos 2 de desvio padrão. Então aqui é a média, mais ou menos 2 dp. Tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar a média aqui, que é o 300. Aí vai fazer a nossa curva, né? Então, o desvio padrão é 2 só. Então, 302 e 298. Então, é mais ou menos o quê? Um desvio padrão. Ou mais um, menos um, e um score Z. Então, de 298 até 302, eu tenho o quê? 68% dos dados. Por que não é 95? Porque para ser 95, tem que ser 1,96 e menos 1,96. Aqui é 1. Tá? Aí, olha só o outro exemplo, do 300 mais 100. Opa! Então, mesma coisa. A média de 300. Só que agora o desvio padrão não é mais 302. É 400, né? Porque o desvio padrão é 100. E essa outra aqui é 200. Então, de 200 para 400, eu tenho 68% dos meus valores. Então, olha só a diferença de magnitude, né? Nesse caso, vai de 200 a 400, no outro ia de 298 até 302. Os 68% dos valores. Então, aqui a incerteza da estimativa é muito maior, porque pode ser qualquer coisa entre 200 e 400. Qualquer coisa entre 200 e 400 é muita coisa. Perfeito? Comparado ao outro, com certeza. Isso. Então, a incerteza, o intervalo de confiança aumenta, mas o score Z vai ser sempre 1,96. Tá? Então, vamos voltar lá. Com o exemplo do Flamengo, em vermelho. Né? Então, ele tinha força de 100 e mais 1,96 e menos 1,96 do que mesmo que eu tinha falado? De 80 até 120. Tá? Então, o que é isso aqui? Agora é os 95%. Agora é os 95%. E aí eu vou lá e meço os atletas do não vou falar Palmeiras porque eu não gosto do Palmeiras. Vamos falar do Grêmio. Então, daí a gente vai e mede do Grêmio. Aí a gente mede do Grêmio, e a média do Grêmio foi 140. O menos 1,96 do Grêmio foi o quê? 130. E o mais 1,96 do Grêmio foi 150.
E aí eu faço a mesma coisa do desenho aqui do Grêmio. Então vai daqui, média, intervalo de confiança, tá? Aí eu vou apagar toda a informação. Só vou ficar com os valores. Aí eu pergunto, os atletas do Grêmio são mais fortes do que os atletas do Flamengo? Ou a distribuição de força, né? O que vocês acham? Hein? Por que, Arthur? Então, aqui, 95% da força do Flamengo e 95% da força do Grêmio. Por que a gente pode dizer que Mas naquele outro exemplo, o valor era maior também, o Arthur. Qual que é a diferença? As médias eram diferentes, e um era maior que o outro, né? Isso. Por que nesse caso que é maior a gente consegue dizer? Porque lembra da incerteza, lembra dos extremos? A gente fala dos extremos. Então, tinha a curva, né? Aí tinha 2,5% de um lado e 2,5% do outro. Quando os extremos, quando o intervalo de confiança, a gente exclui os extremos, né? Porque a gente assume um erro de 5%, 2,5 para cima, 2,5 para mais, para tentar concluir a nossa pergunta de pesquisa. Quando, assumindo esse erro de 5%, os valores não se tocam, a gente pode assumir que essas distribuições são diferentes. Então, nesse caso, a distribuição do Grêmio e a distribuição do Flamengo são diferentes. Como a média do Grêmio é 140 e do Flamengo é 100, a gente assume que o Grêmio é mais forte porque os valores da distribuição não se tocaram. Aí eu vou colocar um outro time aqui, talvez que fique mais simples. Vou fazer uma pergunta. Pode falar, Lander. Se elas se tocarem, isso significa que eu não tenho certeza suficiente que um seja maior do que o outro, porque se talvez eu pegar uma outra amostra, o resultado pode ser diferente, é isso? Se elas não se tocam, quer dizer que a sua distribuição, que 95% da sua distribuição, não está com o mesmo valor dos 95% da distribuição do Flamengo. Então, quer dizer que... Não, no caso, pode falar. Que elas se tocam. Mas no caso anterior, a pergunta foi naquele caso em que elas se tocam. Que é nesse exemplo de baixo aqui, né? Então, eu medi o terceiro time, que é o Vasco. Ok. Tá vendo? Aí, veja só. Os 95% do Vasco, eles englobam grande parte dos 95% do Flamengo e grande parte dos 95% do Grêmio. O Vasco é diferente ou igual ao do Flamengo? É igual aos dois. Então eu tenho igual ao Grêmio. Eu tenho uma diferença aqui do Grêmio para o Flamengo, mas eu não tenho uma diferença do Grêmio para o Vasco e nem do Flamengo para o Vasco. Por quê? Porque os valores do Vasco se encontram nos valores do Flamengo e se encontram nos valores do Grêmio. E a gente está eliminando os nossos 5% lá do extremo, né? Nossa faixa de incerteza. Muito bom. Basicamente é isso. E é por isso que a distribuição normal é tão importante na estatística de frequência, tá? Aí, basicamente, o que a gente mais usa aí vai usar durante a disciplina é basicamente essa. Aí aqui, só para... Não ficou totalmente claro para mim, não. Eu queria saber assim, exatamente o que significa esse caso do Vasco, porque assim, dizer que o Flamengo não é igual ao do Grêmio e dizer que o Vasco é igual ao Flamengo e igual ao Grêmio é uma argumentação inconsistente. Não sei se você concorda comigo.
Mas tem algum significado aí que eu não consegui pegar para poder entender essa tua explicação. Então vamos lá. Flamengo. Tem a média, o redondinho, né? E o 95% a asinha, né? Aí o Grêmio, azul. E aí o Vasco, verde. Tá vendo? Vamos lá, Lander. Primeiro, o que é esses valores? O que essas asinhas querem dizer? Querem dizer... Deixa eu ver se ele entendeu isso, Ricardo. Você entendeu essa parte das abinhas laterais, Lander? Até essa parte aí eu entendi. Ele exclui os dados extremos, né, assumindo o erro dos 5%, e dá esse resultado que está vendo aí a bolinha no meio e a média. E o que é isso aqui? Isso aqui o quê? Eu estou apontando aqui no... O que são essas abinhas aqui? É a delimitação, os valores entre eles são os dois desvios padrões. Não é dois desvios padrão, é o score Z de menos 1,96. Ok. Certo. Certo? Não, beleza? Peguei. Beleza. Aí pensa aqui. A gente tem essa distribuição aqui em vermelho para o Flamengo. E aí a gente tem essa distribuição em azul para o Grêmio. Grêmio e o Flamengo aqui em cima. Perceba que a distribuição do Grêmio, ela acaba, os extremos dela, né? Ela acaba antes de chegar no extremo do Flamengo. Certo? Se a distribuição do Grêmio acaba antes de chegar no extremo do Flamengo, quer dizer que as distribuições são diferentes. Então, essa distribuição aqui, que é uma distribuição normal também do Grêmio, ela é diferente da distribuição do Flamengo. Você entendeu essa parte? Entendi. Tá. Aí vamos pegar o outro time aqui, que é o Vasco. Veja só. A gente tem aqui menos 1,96 e aqui a gente tem mais 1,96, tá? Então, 95% da distribuição do Vasco se encontram entre esses valores. Se a gente olhar esses valores e comparar com os valores do Flamengo e do Grêmio, a gente vê que uma parte da distribuição do Vasco aqui em verde, ela também é igual à distribuição do Flamengo ali, tá vendo? E uma parte da distribuição do Vasco aqui é igual à distribuição do Grêmio. Tá? Então, as distribuições dos valores observados estão sobrepostas. Se elas estão sobrepostas, assumindo 5% de erro, a gente assume que a distribuição do Vasco, ela é parecida com a distribuição do Flamengo e é parecida com a distribuição do Grêmio. Por quê? Porque os valores eles são iguais, com um ponto de corte maior que o nosso erro está aceitando. Então, qual que seria o nosso erro aqui? Aqui do Grêmio está chegando até a média. Ó. E até a média, 50% dos valores são contidos, né? Então, do Grêmio aqui, ó, até esse ponto médio do Grêmio, eu tenho 50% do valor que é igual ao valor do Vasco. Se 50% do valor do Grêmio é igual ao valor do Vasco, metade. A gente está com um erro maior do que aquele que a gente está assumindo. A gente assume o quê? Que até 5% de valor parecido na distribuição, a gente ignora. Agora, um valor de 50% aqui, não dá para ignorar, Lander. Daí a gente fala que a distribuição do Vasco, ela é igual à distribuição do Grêmio e ela é igual à distribuição do Flamengo. Ao passo que a distribuição do Grêmio não tem nenhum valor que é igual à do Flamengo e a do Flamengo não tem nenhum valor que é igual ao do Grêmio. Então, a probabilidade aqui é de que essas diferenças, né, elas são de fato existentes.
E a do Vasco, embora a média seja diferente, percebam que a média é diferente, né? A média do Flamengo está aqui, a média... Saci. A média do Flamengo está aqui, a média do Grêmio está aqui, e a média do Vasco está aqui, ó. A média, essa bolinha, é diferente, né? Mas o intervalo de confiança, como o intervalo de confiança ele está contido nas outras distribuições, a gente pega a probabilidade de que mais que 5% dos valores são iguais, e a gente diz de que esse valor é parecido. Você entendeu agora? Eu entendi a lógica do pensamento, entendi. Boa, é porque isso aí é a lógica do pensamento frequencista mesmo. Agora sim, a gente pode conversar sobre se isso realmente diz que não é diferente, mas do ponto de vista estatístico é assim que a gente interpreta. A gente assume o erro de 5%. Por isso que a gente fala do P menos que 0,05. É exatamente isso. E os extremos a gente considera. Só que daí tem outras coisas também, né? Porque para calcular o P depende de outras variáveis. Mas você entendeu mesmo? Tá contente? Me pareceu que... Eu não estou sabendo muito expressar isso em palavras, mas não sei se vai dar para entender. É como se eu não tivesse a possibilidade... No caso do Grêmio e do Flamengo, eu posso afirmar com certeza que eles são diferentes. Mas no caso do Vasco, eu não tenho a possibilidade de dizer que eles são diferentes. Então, eu assumo que eles são iguais por isso. Não necessariamente eles são iguais, mas eu assumo que eles são iguais porque eu não tenho como dizer que eles são diferentes. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. Literalmente, você descreveu o que a gente faz na estatística. A gente não está dizendo que eles são diferentes. A gente está assumindo uma probabilidade de 5%, né? E se a diferença deles na distribuição for maior, né, do que esse 5%, a gente não consegue dizer que eles são diferentes. Então, a gente assume que eles são parecidos. É isso mesmo. Você falou muito bem aí, porque não tem como concluir. A gente está assumindo, do ponto de vista estatístico, que a probabilidade da distribuição deles é uma probabilidade muito alta de compartilhamento, né? Dentro aqui dos 95% do Grêmio e dos 95% do Flamengo, de que os dados são parecidos. Então, a gente não tem evidência para aceitar que eles são diferentes. Então, a gente rejeita. É exatamente isso. Beleza, só que foi isso mesmo. É só porque no início eu tinha achado muito estranho a frase de que aquele pensamento, né, de que o Grêmio e o Flamengo são diferentes, mas o Vasco é igual ao Flamengo e o Vasco é igual ao Grêmio, né? É meio inconsistente, mas agora deu para entender, beleza. Exato. A gente não tem evidência do ponto de vista de probabilidade de que eles são diferentes, então a gente assume que eles são parecidos. Boa pergunta. Essa lógica, né, de comparação, ela é um pouco confusa, porque você vai ver dados que são bem diferentes, e em algumas análises, a gente vai ver lá na frente, você vai ver que a comparação, levando em conta a média, o desvio padrão, né, todas essas informações que o Ricardo apresentou aqui, você vai encontrar que eles são iguais. E outras situações, valores muito próximos, né, de média, e você fala, não, isso aí é igual, né? Se o outro que era distante era igual, esse que é perto, né, o valor de média vai ser igual também. E aí você encontra diferenças, mas não dá para levar só em conta a média, né? Então, isso é uma coisa importante. E os testes estatísticos que a gente vai usar, eles se baseiam plenamente em cima dessa lógica, né? E o Ricardo trouxe uma questão importante, que é assim, isso, de fato, representa a realidade, né? Isso é o que de fato está acontecendo, né? No que a gente está observando, isso é questionável, né? Existem questões que não são bem representadas por esse modelo, apesar de que, assim, não conheço um modelo melhor para desenvolvimento de informação da tamanha a nossa circunstância atual, assim, né? Então, quer dizer,
Obviamente que a gente tem ajustes, formas de melhorar isso, mas em linhas gerais, né, o modelo bioestatístico que a gente usa, ele é ancorado nisso, né? A gente vai, mais para frente, eu tenho algumas informações para trazer algumas aberrações que são geradas a partir desse modelo de análise, que acabam ocorrendo e que, enfim, a gente assume e aceita, né, Ricardo? Isso. Exato. Mas isso que o Lander falou é muito legal, porque, na verdade, a conclusão é que a gente não tem evidência suficiente, analisando os dados, para dizer que eles são diferentes. Então, a gente assume que eles são parecidos. A probabilidade não permite a gente falar que eles são diferentes, porque a distribuição das observações, elas se tocam muito, né? Aí a gente rejeita que eles são diferentes e a gente assume que são iguais. Que é o caso do P, né? Exatamente. Exatamente. Como eu falei para vocês, pessoal, esse conteúdo, ele é denso. Ele é denso e ele não é intuitivo. Então, assim, eu fiz questão. Então, teve já o Wesley que falou um pouco sobre isso, né? O Gladson trouxe algumas coisas também. E aí, agora o Ricardo de novo, a gente vai ter mais outras aulas da qual a gente vai ficar exercitando esse raciocínio, porque, na prática, depois, quando a gente for fazer a aula de análise, efetivamente, de distribuição, né, no programa, como o Ricardo falou, é um jogo de apertar botão. E apertar o botão, você não precisava nem ir para a aula, é só você ver um tutorial na internet e falar, ó, clica aqui, pronto, isso é um resultado. E aí, pronto. Agora, a questão, na verdade, não é essa, né? A questão é vocês entenderem da onde é que vem, por que é que vocês estão fazendo isso, qual é a repercussão da aplicação desse conceito de distribuição normal. E aí, como todo o resto é baseado nisso, vocês entendendo isso, vocês vão perceber que as análises, elas são simplesmente a implementação desse conceito de forma um pouco mais prática. Perfeito. Aí, então, era isso para hoje, Raça. Aí, na aula que vem, a gente vai falar disso aí, né? Exatamente. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Aí, na aula que vem, a gente fala de como avaliar a distribuição dos dados, essas coisas. Mas o que assim, ó, não, pô, esses slides aqui não são meus, não, são do Raça. Eu tava fazendo ali, mas não vou chegar nem perto de usar o 139. Essa aula eu dava em 3 a 4 encontros, Ricardo. Então, esse conceito você vê aí que vai, se a gente avançasse, esse conteúdo vai dar mais ou menos entre 3 e 4 aulas, mais ou menos. Mas é isso mesmo, você vai, às vezes eu avanço um pouco mais, daí encontro os pontos frágeis, né, da compreensão, volta e acaba delongando um pouco mais. Então, assim, pessoal, só para resumir, então, a gente primeiro, como que a gente faz pesquisa? A gente cria uma hipótese na cabeça, delinea um experimento e vai coletar os dados. Aí, a partir dos dados, a gente coloca a frequência das observações, igual eu fiz com vocês, né, da estatura. Aí, a partir da frequência, o computador, baseado no likelihood, Laís, baseado no likelihood, o computador, ele vai fazer, né, uma curva da distribuição. Aí, a partir dessa curva, a gente tem os valores de média e desvio padrão, tá? E aí, a partir dos valores de média e desvio padrão, a gente consegue obter o score Z. E o score Z, de menos 1,96 até mais 1,96, nos dá o intervalo de confiança, tá? Então, aqui é o intervalo de confiança de 95%. E a partir desse intervalo de confiança, a gente consegue fazer inferências sobre a nossa hipótese. Inferências sobre a nossa hipótese. Perfeito? E a estatística nada mais é do que
a estatística que a gente chama de frequência, né, que é o que a gente faz, ela, baseado na frequência das observações, na frequência do que a gente mediu, a gente consegue fazer inferência sobre uma hipótese que a gente formulou lá no começo. E aí essa inferência estatística vai ser ou para rejeitar a hipótese nula, ou e ficar com a hipótese alternativa, né? Ou aceitar a hipótese nula e ficar com a hipótese negativa. Rejeitar a alternativa, tá? Mas basicamente é isso. Tudo começa com o quê? Com a medida dos dados. Aí, a partir da medida, que é o que a gente fez, daí a gente pode ou fazer na mão, né? Boa sorte. Ou depois para... Laís, eu acho que para ficar claro da onde que vem esse likelihood que eu falei, eu vou trazer uma fórmula lá do maximum likelihood, que é uma forma de fazer essa curva aqui. Mas esse é o computador que faz, é uma fórmula difícil. Difícil, é a palavra que eu estava procurando. E aí aqui a gente deriva, né, o intervalo de confiança das observações, e aí a gente pode fazer, depende da sua hipótese, né? Se eu quero testar diferença entre grupos, é fácil, né? Eu meço o grupo A e o grupo B, e calculo os intervalos de confiança. E aí, o que eu apresento do ponto de vista estatístico? São as estatísticas descritivas, que o Rasto já falou, né? Média e aquela bolinha lá do desvio padrão, que é mais ou menos isso. Só que a média do desvio padrão é que quando a gente vê o número, a gente não associa, né? Mas se eu falar que a média da sala é 1,70, mais ou menos 10 centímetros, né? 170, mais ou menos 10 centímetros de altura, e 10 centímetros de padrão, se a gente olhar aqui, seria basicamente dizer, né, que entre 1,60 e 1,80, 68% das pessoas da sala se encontram. E esse é um resumão da aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje a gente falou da ideia de distribuição. E o que é uma distribuição normal. Eu acho que ficou bastante claro. É bom que essas aulas gravadas, aí, elas ficam disponíveis para quem quiser depois assistir, né? Então, dá para revisitar o conteúdo. E como, eu percebo que eu já dei essa disciplina algumas vezes, e realmente esse conceito especificamente ele é bastante denso, é bastante pesado, né? Então, e ele é distante do entendimento da maioria, assim. Então, não se espantem, né? Teve a primeira aula, né? O pessoal ficou bastante preocupado, nossa, né? Difícil, né? Cansativo, mas vão com calma, tá? Eu acho que a ideia aqui isso vai entrar, nem que seja por osmose, devagarzinho a gente vai conseguir absorver. Ao longo da disciplina, digamos assim, esse é um dos principais conceitos que vocês têm que saber sair sabendo. Então, assim, eu já adianto que a gente vai fazer alguns trabalhos, eu vou elaborar alguns trabalhos para vocês treinarem isso, para ir amadurecendo, mas basicamente é isso. Eu agradeço aí, Ricardo, a tua explanação. É bacana ver outras pessoas falando, né, sobre esse conteúdo, muita coisa de forma diferente você traz, e eu achei que foi bem didático, bastante intuitivo, né, apesar do conteúdo pesado. Então, agradeço bastante, e é isso, gente. Eu agradeço, e próxima aula aí já sinalizando que a gente vai dar continuidade, como o Ricardo comentou, né? Peço que quem não entendeu o conteúdo, dá uma olhada, revisita a aula. Eu já vou tentar postar ainda hoje para vocês poderem ter tempo de assistir novamente, caso vocês queiram, para a próxima aula chegar um pouquinho mais com conteúdo fresco na cabeça. Tá bom? Beleza. Valeu, muito pessoal. Obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Qualquer coisa é só perguntar também, né? Eu acho que vocês não sabem o poder da pergunta, pessoal. Quanto mais vocês perguntam, mais vocês aprendem. Aí só perguntar. Pergunta para mim, pergunta para o Raça, pode perguntar a qualquer horário. Professor, assim, eu acho que o trabalho